aquela máxima: a única certeza inexorável é que um dia todos nós iremos morrer. Pense comigo, então. Durante toda a vida, queremos ter autonomia para decidir que curso fazer, que profissão exercer, quando e com quem casar, enfim. Queremos ser donos do próprio nariz. Não é assim? Portanto, também na terminalidade, devemos poder exercer o direito de escolha. O que queremos ou não que façam conosco neste momento final. Quem queremos que fale por nós, caso não tenhamos mais condição. Esse conjunto de desejos é o que chamamos de diretivas antecipadas de vontade, que envolve o testamento vital. Vamos então hoje conversar com dois grandes especialistas. Vamos falar de vida, de finitude, de autonomia. No estúdio aqui comigo, Dr. Clóvis Francisco Constantino, médico, especialista em pediatria, ética médica e bioética, membro da Câmara de Bioética do Conselho Federal de Medicina e professor de ética e bioética da Unisa. E o Dr. Ernesto Lippmann, advogado, especialista em direito médico e de saúde. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lina, e é sempre um prazer a gente poder esclarecer a população dos seus direitos e saber como fazer as coisas de uma maneira correta e adequada. Essa é uma das grandes realizações que eu tenho como advogado. Ah, que ótimo. Vamos começar, então, esclarecendo para a nossa população o que são as tais diretivas antecipadas de vontade, Dr. Clóvis. Bem, com a evolução das ciências médicas, da medicina, os cidadãos, os seres humanos, desde a metade do século passado, vivem mais e melhor. Mas chega um momento, um determinado ano, um determinado mês, um determinado dia, em que há inexorabilidade da vida, que chega o momento do processo de morrer. Essa qualidade de vida que todos nós passamos a vivenciar e todos os cidadãos do planeta passaram a vivenciar, implica em consciência de que a finitude ocorrerá em algum momento. E com as discussões éticas em relação a todo esse assunto, para que a dignidade desses cidadãos, desses indivíduos do nosso planeta, não fosse atingida por metodologia artificial de manutenção da vida desnecessária e artificial, começamos a debater a vontade do indivíduo, enquanto ele ainda está bem, para um momento futuro que ele não estiver bem. É daí que surge esse tema que você tão bem definiu na apresentação. E, na verdade, diretivas antecipadas de vontade ainda é pouco conhecida por parte do público, né? E também por parte dos profissionais, tanto da área de saúde quanto da área médica. É importante que a gente discuta e se aproprie disso como um direito de cada cidadão. Sim, temos que conhecer nossos direitos e fazer valê-los. Eu dou muitas palestras, tanto para advogados quanto para médicos. E a primeira pergunta que eu sempre faço em toda a palestra é: quantos de vocês conhecem o testamento vital? E nós vemos muitos alunos de medicina, nós vemos muitos alunos e advogados formados que não conhecem o que é testamento vital. Então, está aí a grande utilidade desse programa, que é difundir para um público leigo o que é o testamento vital e por que você deve fazer um testamento vital mesmo estando em boa saúde. Aliás, já nós vamos entrar mais em detalhes, mas assim, uma dúvida que tem chegado bastante, mandado duradouro e testamento vital é a mesma coisa ou não? São muito semelhantes, aquela questão de que os advogados têm aquela fogueira de egos para colocar o seu nome em tudo, né? Mas assim, de um modo estritamente jurídico. A diretiva antecipada, ela diz apenas aquilo que o médico deve ou não fazer no tratamento. Antecipadamente, enquanto eu estou bem, eu digo o que o médico pode ou não fazer enquanto eu estiver inconsciente. O termo testamento vital, ele é um pouco mais abrangente, porque ele abrange outras questões, como, por exemplo, se eu quero algum tipo de conforto espiritual de alguma religião, a disposição do que eu vou fazer com o meu corpo, se eu quero ser queimado, se eu quero um enterro numa determinada religião. Então, entendo um pouco mais. Até doação de órgãos Até também doação pode de estar órgãos, constando nesse documento. Na realidade, um paciente terminal não sirva para doação de órgãos, mas, em tese, se eu tiver um acidente, tiver um testamento vital, posso determinar que os meus órgãos sejam doados. Eu acho o termo testamento vital particularmente melhor do que diretivas antecipadas, porque testamento todo leigo já ouviu falar que é uma coisa que se faz
para depois, para quando eu não estiver mais bem. E se o testamento patrimonial digo o que eu quero fazer com os meus bens, o testamento vital eu determino como eu acho que deve ser gerido o meu fim de vida. Eu não poderia deixar de lembrar que a doação de órgãos no nosso país é regida por uma lei federal que, de uma maneira geral, não tem absolutamente relação com o que nós estamos debatendo aqui, se bem que poderá constar realmente essa intenção da pessoa no seu testamento vital. Agora, interessante, Helena, se me permite, Sim, pois não? doutor Ernesto, é que, apesar do assunto ser pouco conhecido, quando se apresenta o assunto para um grupo de médicos ou para um grupo de leigos e se apresenta o assunto, a grande maioria, que ultrapassa 90 e tantos %, é favorável ao tema. Quer dizer, as pessoas não conhecem, isso é bom. mas apresenta-se a eles, tanto médicos quanto não médicos, e eles acabam, ao conhecer, serem favoráveis ao tema. Eu acho que assim, nós não temos na nossa cultura a questão da gente falar naturalmente sobre morte, sobre finitude. E o fato da gente poder discutir em vida, né, com saúde, em qualquer fase da vida, não só na terminalidade, essa decisão, o que eu quero que façam ou não comigo na hora do meu final. Né? Então, esse direito de escolha, de poder de decisão, que eu acho extremamente importante. E que a população, eu acho que acaba acatando exatamente por isso. O que nós vemos como um profissional, já fiz vários testamentos vitais, é que muitas vezes ele evita, por exemplo, os conflitos. Uma mãe tem 3 filhos e cada um pensa de uma maneira diferente como deve ser o tratamento. Aí a mãe já determina o que ela acha que deve ser, segundo os valores dela, o que ela deseja, o que ela não deseja. Então se evita toda aquela problemática dos filhos terem algum conflito entre si sobre qual seria o tratamento médico adequado. Você vê, eu acompanhei inclusive um caso em que era um casal jovem e ela sofreu um acidente e entrou em coma. O marido não queria, em hipótese alguma, queria respeitar, porque sabia, eles já tinham conversado sobre isso, e não queriam as intervenções da tecnologia, que ela continuasse viva por aparelhos. Os pais não queriam de jeito nenhum que ela morresse, que ela partisse. Então, são conflitos que ocorrem em diversas situações hoje em dia. E aí entra a questão da ética, professor. Sem dúvida. Só queria colocar uma questão de nomenclatura, de conceitual, prezada Lina, relacionado à expressão que você mencionou, coma. O coma poderá ser reversível e o indivíduo voltar para a sua plenitude neurológica, de sua vida de relação, ou caminhar por uma vida vegetativa, dependendo do causador, dependendo da gravidade da causa. Então, o coma não é uma boa forma de a gente imaginar que o indivíduo não mais voltará a ter uma vida de relação. Muito bem colocado. Apenas uma questão conceitual. Conceitual médica, muito importante mesmo. Agora, só fiz esse comentário porque neste caso específico a pessoa realmente não tinha nenhuma possibilidade, nenhuma chance de reverter e voltar Provavelmente à vida. era um estado vegetativo persistente. Exatamente. Agora, o senhor acabou de colocar uma questão extremamente importante. Quer dizer, para eu fazer o meu testamento vital, a pessoa como leiga, ela não sabe essa terminologia médica, quando é que a pessoa tem condições de voltar, de tentar voltar à vida, né, com qualidade ou não. Então, é importante que eu consulte um médico antes de eu fazer o meu testamento vital? Bem, é evidente que a relação médico-paciente, ela deve se fazer na sua dimensão maior, não é? Sim. Mas como você disse há pouco, Lina, pouco se ensina sobre morte nas faculdades de medicina. Ensina-se sobre vida, manutenção da vida e todas as questões relacionadas a esse tema, mas pouco se ensina sobre morte. Apenas nessa última década nós temos incluído nos currículos essa questão relacionada à morte, à terminalidade da vida, a esses termos tão difundidos pela imprensa leiga de uma maneira geral, que é a ortotanásia, eutanásia, distanásia, etc. e tal. Mas é evidente, Lina, que tudo isso o médico deve colocar para o seu paciente, né? E quando o paciente vai chegando num ponto relacionado à sua terminalidade, se houver uma doença com grave característica agressiva,
com nuances de incurabilidade, de irreversibilidade, esse assunto tem que ser debatido. E a consulta ao advogado, da mesma forma, também é importante, Ela é né? importante porque o que a gente vê muitas vezes na nossa prática de advogado é que as pessoas, assim, grosso modo, olha, eu quero fazer um testamento vital, mas eu quero que você mande o médico desligar tudo. Isso daí não é uma prática admitida pela lei do país. Eutanásia. A eutanásia não é admitida. Por mais que as pessoas queiram, não é admitida. Então, qual é a função do advogado? A função do advogado é zelar para que o testamento vital esteja dentro daquilo que é permitido pela lei e pela ética médica dentro do Brasil. Uhum, perfeito. Vale a pena, então, já que a gente já tocou nesse assunto, a gente diferenciar para a população eutanásia, distanásia e ortotanásia, que são termos que estão aí pela mídia, né? Muitas vezes de uma forma não tão adequada, não tão bem esclarecida. A diferença, doutor? Para mim, a pergunta? É. A eutanásia é uma provocação por ação ou omissão da morte de um indivíduo, de um paciente que está sofrendo muito a pedido dele, paciente. Tá. A nossa legislação aqui no Brasil não permite isto. Em alguns países, não muitos, mas em alguns países e alguns estados norte-americanos, a eutanásia, ou também com a sua correlação de nomenclatura suicídio assistido, é permitida. Então, a eutanásia é a provocação, é antecipar a morte por ação ou omissão. Ok. A ortotanásia é acompanhar o processo natural da morte, né? Quer dizer, eu sou um médico que estou acompanhando um paciente com uma doença grave, incurável, em terminalidade da sua vida física. Ele está chegando ao final da sua vida física e eu, com cuidados paliativos, quer dizer, evitando sofrimento, evitando falta de ar, evitando dor, evitando sofrimento espiritual, mental, com auxílio de drogas muito bem evoluídas hoje em dia, com auxílio de outros profissionais, tais como psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, religiosos, eu consigo fazer com que esta pessoa e a sua família não sofram e caminhe naturalmente para o momento da sua morte. Isto é um processo, é o processo de morrer. Então, isso é ortotanásia, isso é altamente benéfico, é um direito humano de morrer naturalmente. A distanásia é o inverso disso. Eu quero manter esta pessoa que não pode mais ficar viva, artificialmente viva. Então, eu produzo sofrimento, eu coloco ela dentro de uma unidade de terapia intensiva e com drogas, aparelhos, equipamentos, eu a mantenho com a sua vida biológica ativa. E eu faço isso às custas de muito sofrimento dela, a pessoa, e da família. Isto é uma tortura no modo de entender dos bioeticistas do mundo todo. É importante dizer o seguinte, o testamento vital, ele pode ser tanto uma opção por fazer o máximo de tratamentos possíveis. Por exemplo, o ex-vice-presidente José de Alencar, ele teve uma opção, ele tinha um câncer muito agressivo, ele teve a opção de fazer o máximo de tratamentos possíveis e prolongar ao máximo a sua vida, mesmo à custa de muita dor. É uma opção. Por outro lado, no tratamento vital, nós temos a maioria a esmagadora maioria das pessoas prefere que não se prolongue a vida através dos cuidados paliativos. E aqui eu acho que eu gostaria de fazer um esclarecimento muito grande, porque nós temos uma noção errada daquela ideia de a palavra paliativos, para a maioria das pessoas leigas, quer dizer coisa mal feita, o consertozinho, o remendo. E cuidados paliativos não é nada disso. Cuidados paliativos, em termos de medicina, significa apenas que eu não vou tentar prolongar essa vida, mas eu vou fazer todo o possível para que a pessoa não sofra. Eu vou dar um bom tratamento para que essa pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Talvez ela viva um pouco menos, mas a qualidade de vida dela vai ser melhor. E ela, como falou o Dr. Clóvis, ela vai ser constantemente assistida por vários profissionais. Então, não é um tratamento remendado para quem está no fim da vida, morre de qualquer maneira. Essa é uma noção importante que a gente tem que ter, muito importante a gente estar aqui
falando isso e desfazendo esse mito que várias pessoas já me perguntaram. Mas tratamentos paliativos não quer dizer que vão dar um remendão e acabou? Nós vamos só para um pequeno intervalo e a gente já volta esclarecendo mais sobre testamento vital. Não sai daí, a gente volta já já.